O Careiro da Várzea, que fica a 23 quilômetros aqui de Manaus, bem perto, na região metropolitana, é uma cidade duramente afetada pela seca extrema que assola o Amazonas este ano. Muitas comunidades às margens da BR-319 estão sendo prejudicadas. A água que desce modifica mais que a paisagem. A vida depende dos rios. É por meio das vias fluviais que pessoas se deslocam. Insumos e alimentos chegam e vão. No porto da Ceasa, em Manaus, o produtor rural aguarda na fila pela balsa. Toda semana são pelo menos 3 viagens transportando a produção de laticínios e frutas. Eu atravesso 3 vezes para lá e 3 vezes para cá, né? Bate e volta, porque preciso estar diariamente na propriedade em devido aos trabalhos, que nós temos, que é a produção de queijo, produção de leite e a produção de abacaxi, melancia. Aqui na beirada aqui está bem seco, E esperamos que em breve o rio possa dar um repique aí e voltar a encher novamente. Daqui até o porto da balsa do Careiro da Várzea, na Calha dos Solimões, o trajeto é feito em 1 hora. Estimativa que pode variar de acordo com o nível do rio. Já estamos no Careiro da Várzea e o tempo de travessia de balsa de Manaus para cá aumentou em cerca de 20 minutos. Parece pouco tempo, mas o suficiente para impactar nos custos da viagem. Outro reflexo da seca é a dificuldade na atracação. Das 6 balsas que fazem essa travessia Manaus-Careiro da Várzea, uma já deixou de operar. Acostumado a navegar na região, o comandante explica por que isso acontece. A rampa da outra balsa é mais curta, Aí com a dificuldade para encostar da beira do rio lá, a rampa não alcança e não tem como tirar os carros, porque é perigoso tirar os carros e os carros descer para a água, entendeu? Então tem que ter segurança com a rampa, atracar a rampa e não deixar a balsa arriar. E nós estamos tendo dificuldade porque tem muita lama na frente da rampa lá e a balsa quase não chega. A cidade, que há 1 ano viu essas 2 pontes desabarem sobre os rios Curuçá e Altas-Mirim, passa agora por dificuldades impostas pela rigorosa vazante. Mesmo ainda estando fora da lista dos municípios amazonenses que estão em situação de emergência por causa da estiagem deste ano, muitas comunidades às margens da BR-319, no município de Careiro da Várzea, já estão sendo afetadas. A família de Dona Auristela mora nessa casa flutuante há mais de 50 anos. A moradia, mesmo isolada, faz parte da comunidade São Francisco de Assis. Rabeta parada, rede vazia, Walter não pesca há 1 mês. Esse ano foi um ano que secou todo o lago, Que nós estamos presos aqui dentro. Aqui não está sem trabalho, aqui não tem... De repente se deslocar para trabalhar ninguém pode. Aqui para baixo, aqui, a 200 metros daqui, só está uma praia aí no rio, não tem nem como a gente pescar. Aí nós estamos presos aqui dentro. Para o rio ninguém pode sair, Que tem uma praia medonha aí em cima, tá tudo seco também. Aí nós estamos, não é só eu aqui não, a família, todo mundo aqui da comunidade, que moramos aqui nessa localidade, está nessa situação. Tá difícil a gente aqui. Mais à frente, no quilômetro 24 da rodovia BR-319, está a comunidade Sagrado Coração de Jesus. São poucas casas, gente que sobrevive do pescado e pequenas plantações. Dona Graça mora aqui há mais de 8 anos. Isso. Uma batalha aqui, minha irmã? Todos os anos esse sofrimento, mas fazer o quê, Da vontade de Deus, ninguém pode fazer nada, Nessa seca, a Dona Graça já está até protegida aqui com boné. Dona Graça, eu vou lhe acompanhando aqui, a gente vai descer para mostrar como está a situação aqui da água. Está seco demais. Dona Graça falou que o rio não encheu tanto na última cheia,
E a vazante está muito mais acentuada, de acordo com os moradores aqui da comunidade Sagrado Coração de Jesus. A gente vai acompanhar então um pouquinho da realidade dessas pessoas aqui do Careiro da Várzea. Bom dia. A senhora estava falando que quando está cheio aqui, vocês sobrevivem com a pesca do peixe. Esse é o principal alimento de vocês nesse período. Verdade. Minha irmã, é isso mesmo. Olha onde chega a água, na parede. Aí olha a casa do Zé Roberto. É aí que chega a água. E agora vocês lutam, batalham aqui para tentar plantar alguma coisa. Só Deus mesmo, para cuidar da gente mesmo. Aqui o povo diz, meu velho aí batalha para Manaus, faz uma diarinha para Manaus, volta, vem cuidar no roçado, é assim. E enquanto o rio baixa, a paisagem muda, a rotina, o barco navega mais lento. Nada que diminua a fé dos resilientes ribeirinhos. Esse ano a seca foi maior de todas, né, aqui, durante eu estar aqui com meus filhos. Às vezes, né, a gente não tem o suficiente, que é o dinheiro para a gente comprar uma carne, uma galinha, uma coisa, né, mas eu crio aqui à vontade também. E assim, eu não posso ficar triste, né, mas também não posso ficar alegre, por causa que a gente está vendo a situação que está, né. Mesmo com dificuldade, a senhora sai com fé, né? Com dificuldade, eu fico com fé e todos nós devemos ter a fé em Deus, porque só Ele pode fazer todas as coisas. Essa seca extrema afeta principalmente essa população que vive às margens dos rios e que são influenciadas pelo movimento deles, que tem a vida influenciada pelo movimento deles. Quando eles sobem, os efeitos da enchente, mas a vazante para um ribeirinho, ela é devastadora, porque ela isola o ribeirinho. Ela impede que alunos consigam ter acesso à educação, à sala de aula. Ela impede que a comida chegue até eles. Ela impede que eles saiam de casa, muitas das vezes. A gente tem uma frase que é muito comum aqui no Amazonas, que nossos rios são nossas estradas. E quando a gente perde os rios, o que faz? Que vão ser as nossas estradas? Porque esse ambiente que secou, na maioria das vezes, ele vira um charco. Ele vira uma área de lama, com dificuldade até de deslocamento. Ah, secou o rio, eu só ia andando. Não é. Não é. Não dá para você ir andando, não dá para você passar de carro, não tem alternativas, na maior parte das vezes, para essa população. Sabe de onde elas tiram a comida? Do rio que secou. Sabe a água que elas bebem? É do rio que secou. Então, quando seca, o impacto é gigantesco. E nessa região aqui, em que a Roberta Brindá, a Nívia Salgado estiveram ontem, é uma região em que os impactos estão vindo de forma muito acelerada. Fica bem próximo de Manaus, não está longe da nossa realidade. E talvez aqui na nossa bolha, dentro de um apartamento, você não consiga identificar que pertinho daqui, numa distância menor que a distância de muitos bairros da nossa capital, existe essa realidade. Uma realidade dolorida, sofrida e que precisa de providências urgentes. Infelizmente, não é só aqui pertinho. Mais distante, o problema também é grave. Lá em Parintins, no interior do Amazonas, a locomoção dos ribeirinhos na zona rural também está sendo prejudicada pela vazante. Dona Cleisomar mora com a família na comunidade Nossa Senhora de Fátima, na região do Rio Tracajá, zona rural de Parintins, no interior do Amazonas. De acordo com ela, a estiagem na localidade é crítica. Antes, uma viagem para a ilha que demorava 3 horas, agora dura em média quase 4 horas e meia. Para nós que moramos lá na comunidade está dificultoso, né? Que a gente tem que andar por terra até chegar na canoa, mas infelizmente tem que fazer isso. Ainda mais os idosos, a mamãe, né, que a gente vem com ela trazer, aí dificulta mais para ela vir, mais de canoa. Nesta terça-feira, 26 de setembro, Parintins, do interior do Amazonas, entrou em estado de alerta por conta da vazante do rio Amazonas. De acordo com análises da Defesa Civil do Estado, o nível do rio está consideravelmente abaixo da média histórica para o mês de setembro. O órgão ressalta a necessidade de ações por parte do poder público
para atender as populações que já estão sendo afetadas pela estiagem. Alcançando aquela marca de 2005, que foi uma estiagem muito severa, o que mais sofre, tanto a parte urbana quanto a área rural, sofre bastante com a estiagem. Mas o que mais sofre é a zona rural, com certeza. As comunidades, principalmente as famílias que produzem algo, né? Produzem um alimento, uma verdura, uma fruta, são essas pessoas da produção rural. E tanto a comunidade de várzea quanto também a comunidade de terra firme. São as pessoas que começam aí a entrar em contato com a gente, já parcialmente aí quase que ficando isoladas. A gente está fazendo uma força-tarefa junto com as outras secretarias para tentar minimizar esse impacto. A Lagoa da Francesa, na área central da cidade, e o Lago do Macurani, as margens da orla do bairro União e bairro Nazaré, secaram mais de 80%. Nessa área, que tem grande movimentação de barcos e canoas de pesca e de recreio na cheia, poucas embarcações estão conseguindo navegar. Tá muito difícil, cara. Muito difícil agora. Tá difícil mesmo. O cara se arriscar, vem de lado, entrar aqui para a Francesa, é arriscado furar o pé dele no vidro, cara. E melhor que tem é enfrentar a maresia lá da frente da Caçapava, sabe? E a previsão é que a situação deve se agravar nas próximas semanas. Lembrando que em reunião com o prefeito, a gente está juntando os relatórios aí para decretar estado de emergência, para também conseguir apoio, uma parceria tanto do governo estadual quanto do governo federal. Emergência é um estado anterior ao de calamidade, né? E o de emergência ele aponta a necessidade de ajuda emergencial, como o próprio nome já diz, e diminui a burocracia para a conquista disso. Mas não adianta muito ter recursos se não tiver logística, né? E a maior parte das pessoas que tratam da nossa realidade não conhece a nossa realidade. Não conhece. Se você conversar com alguém, geralmente do Sul, Sudeste, que nunca teve a oportunidade de estar aqui, até mesmo do Nordeste, né? Que tem conexões por estrada, eles imaginam que sair daqui de Manaus para Parintins é rápido, que rapidinho você consegue resolver isso. Ou não consegue conceber que para chegar a municípios do estado, às vezes você demora uma semana de embarcação por conta da distância mesmo e da questão logística. E com a vazante dos rios, muitas embarcações sequer conseguem fazer essas viagens. Nesse caso aqui, a gente mostrou a situação, principalmente dos lagos. Eu expliquei durante essa semana que os lagos, eles secam primeiro, porque eles são alimentados pelo rio. Quando o rio baixa, o lago começa a ficar no nível maior e ele esvazia, né? Aí vira um efeito contrário e ele não tem produção de água, não tem corrente de água para conseguir se manter. E é o que acontece no primeiro momento, ele secar. Aqui é o rio Amazonas, que cerca a cidade de Parintins. A gente mostrou ainda há pouco na calha do Rio Negro, a capital do Amazonas. Parintins está se preparando para decretar estado de emergência, não só ele. Hoje a gente tem menos de 20 municípios em situação de emergência e 60 afetados pela estiagem. E a previsão é que no mês que vem, e o mês que vem já começa semana que vem, 50 municípios do Amazonas entrem em situação de emergência. A situação está ficando cada vez mais grave lá e aqui na capital. Aqui em Manaus, na zona leste da cidade, o Lago do Aleixo, que é bastante frequentado por banhistas e moradores da região, está completamente seco. Uma paisagem totalmente modificada pela seca. O espaço rodeado pelo encontro das águas e antes ocupado pelo Rio Negro, no Lago do Aleixo, na zona leste de Manaus, agora dá espaço a grandes faixas de areia e de lama. Dezenas de embarcações e casas flutuantes encalhadas também marcam o ambiente. Adriana trabalha como guardadora de veículos e auxilia no atendimento aos clientes desse flutuante, que em dias normais chega a receber um número elevado de pessoas. Mas agora, com a ausência de público, ele está fechado há uma semana. E fica muito ruim mesmo, porque vocês estão vendo a dificuldade das pessoas para ir atrás de peixe, para ir atrás de seus alimentos, muito dificultoso, muito mesmo. As pessoas ficam caminhando, nisso daí que vocês estão vendo, ó. Fica só tipo uma rua, uma estrada. O rio que a gente vê, que é aquele rio maravilhoso, aquele rio que as pessoas gostam de tomar banho, hoje está em calamidade, está pedindo socorro.
Em outros trechos do lago, pescadores se esforçam para transportar os botes. Não é uma tarefa simples, requer muita mão na massa, até que consigam levá-los para uma parte mais à frente em que seja possível navegar. Realidade complicada que o Ney conhece bem. Na outra pesca eu tive prejuízo, né? Tive minhas peças do motor quebradas, perdi palheta, aí temos que repor. E essa dificuldade é grande para chegar lá fora. E quando chega aqui dentro, a dificuldade é maior ainda, porque a gente vem trazendo peixe com peso e temos que vir andando, né? É arriscado a gente pegar uma ferrada de arraia. Cada dia que passa, andar a pé por aqui se torna mais fácil, já que com o distanciamento das águas em relação à margem e as altas temperaturas, a terra seca e fica firme. Enquanto o cenário não muda, o jeito é aguardar a chegada do inverno amazônico no mês de outubro, quando as chuvas que caírem aqui poderão ajudar o Lago do Aleixo voltar a ser o que é. Desesperador essa imagem, né? E aconteceu aqui no Lago do Aleixo, o que eu falava ainda há pouco do aspecto porque que os lagos secam mais rapidamente que a corrente de rio. E nesse caso aqui, os barcos todos encalhados, os maiores, até os menores, até a canoa está encalhando. A gente viu o esforço que os moradores ali dessa área do Aleixo tentando empurrar as canoas para que também não fiquem encalhadas, porque o que tem aqui é só lama, gente. É só lama, não tem mais o lago, o grande Lago do Aleixo, que acaba sendo uma oportunidade até de lazer e de subsistência de várias famílias. E agora eu tenho informação ao vivo que vem lá do interior do estado, vem de Manacapuru. Vou conversar com o Erison Araújo, que vai trazer informações de duas coisas que estão acontecendo lá e cá, que é a vazante e a fumaça. Manacapuru tem sofrido bastante, né, Erison? Bom dia para você. Traz os detalhes de como que está a situação por aí. Oi, Adriane, muito bom dia a você, bom dia aos amigos que estão acompanhando o Manhã no Ar. A situação é essa, não sei se a gente consegue perceber nas imagens, a fumaça mais uma vez tomando conta aqui da Princesa de Solimões. Eu estou nesse ponto específico, aqui na Orla do Miriti. Aqui atrás de mim está o rio Miriti. Esse rio é responsável pelo abastecimento de aproximadamente 35% da população da cidade. Abastece bairros importantes como o bairro da Liberdade, como o bairro da União, o bairro de São José e aí também parte do bairro de São Francisco, que tem uma outra subestação também aqui no rio Miriti. São duas subestações de água que já estão tendo dificuldades para conseguir fazer esse abastecimento por conta do baixo nível do rio Miriti. Esse é só um dos problemas que a cidade já se enfrenta por conta dessa questão da vazante do rio Solimões, né, que finda que vaza também o rio Miriti, e aí a gente tem essa dificuldade com o abastecimento de água na cidade. E também na zona rural a questão é muito mais preocupante, Adriane. As comunidades estão com dificuldades para conseguir água para o consumo, água para beber, por conta dessa questão da vazante. Nós temos inclusive imagens lá da Vila do Caviana, uma vila importante aqui do município de Manacapuru, uma das principais vilas aqui da cidade. O rio que tomava conta do porto da cidade não existe mais. Só agora lama e também muita praia, muita areia, muito chão para caminhar até chegar no local navegável para que as pessoas possam, de alguma maneira, ir atrás de suprimento. A gente mostrou essa semana o problema, né, no Piranha em relação à questão da mortandade de peixes. Essa questão da mortandade de peixes, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente do município de Manacapuru, já está amenizada. Inclusive, houve um trabalho lá de recolhimento desses pescados para evitar com que esse apodrecimento dificultasse ainda mais a vida dos moradores, né? Já visto que a parte das comunidades do Braga, principalmente a parte da comunidade do Braga, onde o peixe ficou acumulado, a água ficou, né, em condições inviáveis para o consumo, e aí a prefeitura, juntamente com o governo do estado, a Defesa Civil estadual e municipal, estiveram até na comunidade levando suprimentos, levando principalmente água para o consumo, água potável para esses moradores lá da comunidade do Piranha. Problema também na comunidade do Paraná do Paratari, ou melhor, nas comunidades do Paraná do Paratari. Lá os moradores também estão enfrentando com essa questão, né, da dificuldade do acesso ao rio, né, secou, o Paraná secou, tem apenas um pequeno córrego que ainda os moradores conseguem navegar com muita
dificuldade. E aí vem a questão da água, problemas com saúde, problemas também que os moradores estão enfrentando lá no Paraná do Paratarazinho. Inclusive, nós recebemos o vídeo de uma moradora, ela exemplifica bem para a gente nesse vídeo as dificuldades que esses moradores lá estão enfrentando. Vamos acompanhar. Olha como está o estado do Paratari aqui, ó. Só um rego, né? Nós não temos água potável, não temos. As crianças todas doentes aqui no Paratari com diarreia, com vômito. Pois bem, a gente percebe a dificuldade, né? Essa área na frente da comunidade, Adriane, para quem não conhece a região, né, acha que é assim, não é. Essa frente da comunidade fica na época da cheia, na época do rio em sua normalidade, essa comunidade fica navegável, tudo isso aí, onde a gente vê agora a terra e esse pequeno córrego, tudo isso aí fica com água. Então, de fato, né, essa região de várzea, do município de Manacapuru, né, dessa área de várzea da região, tem sofrido bastante com os impactos dessa vazante que tem prejudicado muito a população aqui do município de Manacapuru. O nível do rio chegou a 7 metros. Aqui na cidade já baixou 12 metros e 80 centímetros desde quando começou o processo de vazante no segundo semestre, na segunda quinzena aí do mês de julho. E aí a preocupação continua, porque a gente falava em 35% em média que desce o rio, continua essa média, e a preocupação, Adriane, é que ainda há muito tempo para secar, isso de acordo com os técnicos que acompanham, né, essa questão da subida, da sazonalidade do rio, subida e descida do rio, e também dos ribeirinhos que estão ali todo dia convivendo e vivendo com essa situação. A gente falava do Paraná do Paratari. Inclusive, nós temos as comunidades são afetadas, são 5 comunidades afetadas no Paraná do Paratari. A gente lembra que tem a comunidade de São Francisco, Botafogo, a Divino Espírito Santo, Sempre Viva e a Menino Jesus. As informações que nós temos é que a comunidade, Adriane, Menino Jesus, que é a última comunidade do Paraná do Paratari, já próximo para chegar no Mundurucus, essa comunidade já está isolada. Os moradores, para ter acesso à parte mais navegável, né, do Paraná, tem que caminhar cerca de 5 quilômetros, e aí os alunos não estão conseguindo mais ir para a escola por conta dessa distância muito longa para caminhar até conseguir pegar uma pequena embarcação para ir até um ponto mais fundo do rio para pegar uma embarcação maior para chegar à escola. É uma situação muito delicada que os moradores de Manacapuru estão enfrentando, que os moradores da zona rural estão enfrentando por conta dessa vazante severa que tem tomado conta, de fato, aqui, né, que tem invadido, de fato, e prejudicado muito os moradores, né? A gente lembra que algumas comunidades, né, podem já, inclusive, a partir dessa primeira semana de outubro, já ter problemas com o abastecimento. A questão do alimento. Não há produção, a produção que se tinha não conseguiu escoar por conta das dificuldades, e aí muita coisa se perdeu, Adriane. E aí as dificuldades para a alimentação é algo eminente, e aí é importante todo um trabalho por parte do poder público para dar suporte a essas famílias que estão passando por essas dificuldades, Adriane. Tá certo, Erison, muito obrigada pelas informações. A gente consegue perceber a dificuldade que existe aí no município, né? Tanto pela questão da vazante, os lagos secam primeiro, e a consequência econômica, a consequência de educação, até mesmo de alimentação das pessoas que residem, da população ribeirinha, que acaba sendo a mais afetada no primeiro momento por conta exatamente dessa dificuldade que se tem nesse momento, e não só de Manacapuru, mas dos demais municípios, né? Além disso, a gente tem um problema da fumaça, que atinge cidades como Manacapuru. Está tendo, inclusive, um incêndio de grande proporção lá em Iranduba, e por conta desse incêndio de pelo menos 3 quilômetros, a fumaça da região metropolitana dessas queimadas atinge Manacapuru e atinge a capital do Amazonas. E esse vai ser um dos assuntos que a gente vai falar agora, né? Porque a fumaça tem tomado conta do céu da capital amazonense também, né? Com a ausência de chuvas e o avanço da estiagem se intensificando aqui por conta dessas queimadas. E por conta da vazante severa, moradores do Lago do Puraquequara, aqui em Manaus, também estão em situação crítica. Terra seca e flutuantes encalhados. A cada dia que passa, a situação dos moradores no Lago do Puraquequara fica mais crítica por causa da intensa vazante. O seu Severino tem 72 anos e a única fonte de renda dele é a venda de peixes no flutuante.
O problema é que o baixo nível do rio espanta a clientela. Quando tá seco fica ruim, que de ontem para cá eu só gasto. O negócio tá falando, pô. A gente traz um dinheiro e a gente não volta mais nem com ele. Porque não vende, fica tudo enganchado aí. Aí fica difícil. Quem também não consegue ter lucro é o seu Isaac. Para levar os sacos de gelo até o flutuante, ele enfrenta uma série de dificuldades que não compensa na hora de vender o produto. A venda cai muito para nós, porque nem todas as pessoas que têm lancha saem, né? Sai porque já fica complicado para sair de lancha, às vezes bate os motores e muitas pessoas evitam de sair. Então a venda cai muito para nós, a gente passa por essa dificuldade também. E não há dificuldade só para quem está encalhado. O seu Cláudio é pescador e usa esse barco para trabalhar. Ele saiu às 5 da manhã em busca do pescado. 12 horas depois, voltou com apenas 2 peixes. O lago do Puraquequara está todo seco. Não é só no lago, né? No rio também. Agora nós acabamos de chegar da pescaria e não pegamos nada, né? Você está vendo aqui, hoje não trouxe nada. Então, está uma situação muito ruim para a gente que somos pescador, né? A gente está passando aqui, nesse momento, no ponto com a maior profundidade desse canal. Tem cerca de 1,5 metro de profundidade. Só que com a velocidade com que a água acaba abaixando todos os dias, os moradores aqui dessa região temem que, daqui para frente, eles não possam mais fazer isso aqui, andar de canoa por esse canal. Mas essa aqui fui até... E vai ficar isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar... Tem mais ou menos ali, naquele meio ali, tá passando aquele rapaz ali, deve ter 1 metro. E se secar aí, tem um mês de seca, né? Mais ou menos. E se secar mais esse mês, vai ficar tudo conversando com o outro, flutuante, sem poder entrar nada lá na boca, porque lá na boca já está zerando. A Prefeitura de Manaus decretou situação de emergência por causa da forte vazante. O foco das ações vai ser na zona rural do município. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.